O futuro dos negócios e da tecnologia pede preparação. E preparação pede conhecimento. Seja bem-vindo ao Journeys, série de podcasts idealizado e produzido pela Orange Business Services no Brasil. Olá, você está ouvindo o Journeys, podcast produzido pela Orange Business Services. O meu nome é Adriele Marquezini, eu sou jornalista especializada em TI Negócios e cofundadora da agência Essência. Eu vou estar com vocês ao longo de toda a série Jornada de Dados na Área do Cliente, Evolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. Em 4 episódios, vamos abordar essa temática tão quente em todos os segmentos de mercado. Dados e pessoas. Essas são a base da segunda onda da transformação digital. A revista Forbes publicou, no fim de 2017, um artigo que cita a pesquisa da Constellation Research, feita com 105 empresas. O levantamento mostra que 75% das organizações estão profundamente imersas em iniciativas de análise de dados e plataformas, sendo que mais de 1/3 diz que seus investimentos em projetos de dados estão aumentando significativamente. A pesquisa mostra interesse crescente em várias tecnologias com o poder de multiplicar esses dados, como inteligência artificial, Internet das Coisas ou Internet of Things e blockchain. E o tema do episódio de hoje do nosso podcast é Desbravando a Jornada de Dados. Para falar sobre o assunto, está aqui comigo o diretor acadêmico da FIAP, Eduardo Endo. Obrigada por participar, Eduardo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo aí para a gente discutir esse assunto que tem tanta coisa para falar aí nos dias de hoje. Com certeza, professor. E também participa dessa conversa o diretor de soluções da Orange Business Services para a América Latina, o Felipe Stutz. Obrigada pela participação, Felipe. Obrigado a você, Adriele. Olá para Eduardo e para todos os ouvintes. Antes de falarmos efetivamente sobre a jornada de dados, vamos contextualizar rapidamente o momento em que estamos. A IDC, a consultoria global, aponta que os gastos mundiais com iniciativas voltadas para a transformação digital chegarão a 1,7 trilhão de dólares até o final de 2019. Eu queria saber qual é o impacto dessas mudanças nos negócios. Felipe, você pode começar, por favor? É claro, quando a gente fala de transformação digital, né, um tema que está muito na moda, primeiro a gente tem que pensar ou lembrar o que é transformação digital, né? Que basicamente é olhar para o cliente, olhar para o usuário, né, no centro dessa transformação dos serviços, de como os serviços são entregues, os produtos, né, são industrializados e basicamente essa transformação é a utilização de novos meios digitais, né, para facilitar a comunicação com os clientes, né, a entrega dos serviços aos clientes e também facilitar a colaboração, né, dos empregados e colaboradores dentro da empresa. Então, a gente precisa olhar para a transformação digital como um meio, né, para alcançar esse fim, justamente para melhorar esse engajamento com o cliente, o engajamento do cliente, do usuário, na utilização dos serviços que estão sendo prestados. Então, a gente está falando mais de um meio do que o fim, do que um produto fim, na verdade. Perfeito. Professor Eduardo, você tem algo a acrescentar? O que você acha desse tema? Bom, eu acho que, como já foi dito, né, acho que a transformação digital, ela está muito relacionada, eu acho que com as novas gerações, né? Eu acho que o assunto transformação digital vem sendo dito cada vez mais no mercado, porque as pessoas estão mudando, né? Então nós estamos falando dessas novas gerações, das gerações Y, as gerações Z, que de fato elas nasceram de maneira conectada, elas são ativas digitais, ou seja, pelo que hoje nós fazemos as nossas interlocuções, a gente faz a interface com os produtos, com os serviços, hoje da maneira tradicional, que é uma maneira analógica, elas não cabem mais, né? Então, porque as pessoas estão mudando. Então, de fato, quando a gente fala que as empresas que não se transformarem, elas vão acabar morrendo, né? Se você não se transformar de uma maneira digital, você vai morrer, isso é natural.
Por quê? Porque as pessoas que compram os produtos, as pessoas que compram esses serviços, elas hoje já têm uma cabeça digital. Então essa transformação de fato é o que está acontecendo, né? E quando você fala da tecnologia chegando, né? Então foi graças a essa tecnologia que muita coisa está mudando, né? Então novos modelos, novos negócios foram surgindo por conta da tecnologia, por conta do digital, né? Por exemplo, o Uber, né? O Uber é um exemplo de uma startup que de fato só pode ser concretizada pelo fato da evolução da tecnologia. Então, eu acho que o grande ponto é o quanto essas empresas, quanto que é a preocupação das empresas de estarem olhando a tecnologia evoluir e fazer uma junção do que já é mainstream na tecnologia, já está na mão da população, e como criar soluções digitais para que o cliente tenha uma melhor experiência, né? Então, eu acho que essa transformação, ela na verdade não é uma opção para as empresas, é um fato. Vai ter que acontecer essa transformação de qualquer jeito, porque daqui a pouco quem não se transformar, os público-alvo, os consumidores vão parar de comprar, né? Eu acho que esse é o grande ponto da transformação digital. Inclusive, né, nesse ponto, Adriele, se eu puder só adicionar um ponto, que é justamente, quer dizer, o uso desses novos meios, né, como o Eduardo colocou, a gente vê um crescimento no uso dos dados, nos dados que são gerados nesses novos meios digitais. E acho que uma grande questão que a gente tem hoje é justamente o que fazer, né, com essa quantidade de dados que tem sido gerada. Então, tem se falado muito sobre Big Data, inteligência artificial, que basicamente trata do uso desses dados, né? Mas aí isso também traz um desafio muito grande aí para as empresas que estão passando por essa transformação, que é como gerenciar esses dados, né? O que fazer com esses dados. E a gente tem falado muito sobre a jornada de dados dentro das empresas, né? Quer dizer, justamente como fazer o melhor uso desses dados, fazer um uso de uma maneira mais eficiente. Então, eu queria que você explicasse, Felipe, um pouco mais sobre essa jornada de dados, como que ela funciona. A jornada de dados basicamente é como a gente trata esses dados desde o momento que eles são gerados até o momento que eles são analisados ou eles viram um produto, vamos dizer assim, que possa ser utilizado pelo próprio cliente ou pelos gestores do negócio, né? Então, inclusive os dados eles acabam virando uma nova moeda, né, nesse mundo digital, que tem um valor muito grande. A gente vê muita discussão em torno dos dados então a gente precisa tratar esses dados de uma maneira eficiente, né, de uma maneira segura, enfim. Então, o primeiro passo é realmente como coletar esses dados. Então, a gente está falando de obter esses dados dos diferentes dispositivos que a gente tem dentro das empresas, dispositivos de IoT, ou dispositivos móveis, computadores, aplicativos que geram esses dados. E segundo é justamente transportar esses dados desde da origem, né, desses dispositivos. Então, quando a gente fala de transporte, a gente está falando de todas as soluções de conectividade, né, entre os usuários e o armazenamento ou análise desses dados. Então, todas as soluções que envolvem conectividade via internet, redes privadas, redes wireless, 4G, 5G que está chegando por aí. Então, quer dizer, todo esses meios de conectividade. No terceiro momento, a gente pode falar sobre a segurança, né, que é a proteção desses dados, que é um assunto muito importante hoje. Quer dizer, a necessidade de transportar esses dados de uma maneira segura, garantir a privacidade da informação dos clientes, da empresa, garantir que a gente possa tomar ações, né, para a proteção desses dados através de mecanismos de defesa cibernética, enfim, justamente tratar a segurança desses dados durante todo esse caminho. O quarto passo é justamente o armazenamento, né, cuidar para que esses dados sejam armazenados e possam ser tratados posteriormente, que é justamente um quinto momento, que é a análise desses dados, né? Garantir que esses dados eles tenham algum valor para o negócio, eles possam ser analisados e gerarem um resultado, né, para o cliente ou para a empresa na tomada de decisão ou na melhoria de algum produto, de algum serviço. E por último, um sexto passo é justamente o compartilhamento dessas informações, né? Então a gente está falando de
colher todos esses dados para que virem informações e possam gerar um valor para o cliente, para o negócio. Então, a gente está falando justamente da colaboração das equipes, né, utilizando todos esses dados que são gerados dentro do negócio. Tá certo. Então, quando a gente está falando de jornada de dados, a gente, só para repassar aqui com todo mundo que está nos acompanhando, são 6 passos. O primeiro, coleta. O segundo, transporte. O terceiro, proteção. O quarto, armazenamento e processamento. E o quinto, análise de dados. E, por último, o compartilhamento. É isso, né, Felipe? Correto. Então, tá bom. A gente falou antes, né, pessoas e tecnologias. A gente sabe que a jornada de dados na era do cliente só vai acontecer com a união desses 2 fatores. Mas o que é preciso para planejar e transformar os dados em insights realmente valiosos para o negócio, Felipe? A gente, antes de falar sobre transformação digital ou inclusive análise de dados, como utilizar os dados, a gente tem que pensar na transformação dos negócios, dos processos, né? Como a empresa pretende utilizar esses dados, né, para gerar uma melhor experiência para o seu cliente ou melhorar a eficiência do próprio negócio. Então a gente tem que pensar em como utilizar a tecnologia para apoiar essa transformação, que é um pouco do que a gente vê nos novos modelos de negócios que foram gerados nos últimos anos, né? Quando a gente olha para o caso do Uber, como o professor Eduardo citou, o Airbnb, ou as fintechs, enfim, vários outros exemplos, a gente vê modelos de negócio sendo criados, ou novas ideias sendo criadas em cima de uma demanda de mercado, e a tecnologia vem para apoiar esses novos modelos de negócio, essa transformação. Então, para mim é fundamental a gente olhar primeiro essa transformação dos processos, dos negócios, e aí passar por um planejamento no processo de transformação digital. E aí, quando a gente fala dessa transformação digital, existem alguns pontos aí para a gente prestar atenção. Por exemplo, pensar na automação dessa infraestrutura, como a tecnologia pode ajudar a gente fazer um melhor uso, né, dos recursos que já estão disponíveis, ter uma maior flexibilidade no uso desses recursos, né, permitindo diferentes aplicações, disponibilizar serviços sobre demanda para os usuários, utilizar tecnologias como virtualização, quer dizer, ter uma dependência menor na infraestrutura física e ter serviços virtualizados. Isso envolve utilizar mais serviços na nuvem, que dá uma maior agilidade para os negócios também. Eventualmente utilizar ferramentas de colaboração ou mobilidade que vão permitir o acesso a essas informações em qualquer lugar, de uma maneira mais colaborativa. E nesse contexto, né, eu diria que os líderes, né, de TI têm um papel fundamental justamente de trazer o entendimento ou vislumbrar como essas tecnologias podem ser aplicadas no negócio para transformar esses processos, né, utilizando muito esses conceitos de serviço sob demanda ou as a service, justamente para facilitar ou viabilizar essa transformação dentro das empresas. Perfeito. No começo do nosso episódio aqui, eu comentei sobre uma pesquisa da Constellation Research, que foi divulgada pela Forbes, que mostra que 75% das organizações são profundamente imersas em iniciativas de análise de dados e plataformas. Além disso, 35% desses entrevistados, né, que é um total de 105 empresas, dizem que seus investimentos em projetos de dados estão aumentando significativamente. Professor Eduardo, eu queria o seu parecer sobre como você avalia essa busca tanto no Brasil quanto na América Latina. De fato, a preocupação com os dados, né, que começa lá na era computacional, né? Quando a gente começa a falar de computador, os computadores começaram com o fato de armazenar dados, né? De tratar dados. E aí agora, ao longo do tempo, o que mudou é que a quantidade de dados agora é gigantesca, ou seja, o poder computacional aumentou muito e com isso os dados também aumentaram muito, né? Então, a quantidade de dados que o mundo gera, até porque o mundo está se tornando digital, é gigantesca, né? E eu acho que, como o Felipe destacou, né, acho que essa preocupação tem crescido
E, de fato, tem muito a solução tecnológica que está por trás disso, né? Quando você usa o as a Service, é um dos motivadores a conseguir tratar esse tipo de dado de uma maneira mais econômica, com um custo mais, vamos dizer, mais fácil, né, para o cliente, né, uma coisa mais palpável, né? Então, o grande ponto é que, eu acho que o desafio que está acontecendo é que a gente vivia num mundo onde eram dados estruturados, né? Então, que é o mundo do computador, que vem lá da década de 70, e agora a gente está se debatendo com um mundo de dados não estruturados. Então, a quantidade de dados, né, que não estruturados são gerados no mundo sei lá, é gigantesca, né? E eu acho que o grande ponto é como é que a gente faz correlações e como é que a gente cruza esses dados não relacionais para criar novos insights para dentro das empresas. Acho que esse é o grande desafio, né? Então, acho que o desafio que está todo mundo buscando, né, resolver é eu conseguir fazer correlações de dados relacionais e de dados não relacionais para criar novos insights para que as empresas possam tomar suas decisões para alcançar os seus clientes, né? Certo. E, professor, esse desafio dessa correlação dos dados estruturados e não estruturados, ele é resolvido a partir de tecnologias, de pessoas? Como é que faz para resolver? O poder computacional que a gente tem hoje faz com que seja possível fazer essas correlações. Mas, de fato, a capacitação das pessoas, a inteligência das pessoas é que vai fazer a diferença. Parte de pessoas, parte de como que as pessoas dentro das empresas enxergam insights por meio de dados. Perfeito. Como o Felipe falou antes, né? A transformação digital é o meio, né? Onde as coisas acontecem. E você tem algo a acrescentar, Felipe, ao que o professor Eduardo disse? Sim, eu diria que, do ponto de vista da tecnologia, um dos pontos que eu destacaria é a questão da segurança da informação, que se torna algo cada vez mais relevante nesse contexto. Eu falei anteriormente sobre o valor dos dados, né, nesse momento, né, virando uma nova moeda, e quer dizer, as empresas precisam ter uma preocupação com segurança da informação, né, de uma maneira mais abrangente. Não é só somente TI, não é só somente infraestrutura, né, ou equipamentos que vão fazer a segurança da rede, mas a gente está falando também de pessoas, né, de talentos que precisam olhar as políticas de segurança de uma maneira mais abrangente, pensar em segurança cibernética, como reagir a ataques, como proteger os dados dentro da empresa. Então, isso hoje acaba sendo um ponto fundamental para todo tipo de negócio. O segundo, né, que eu concordo com o professor Eduardo, é justamente a questão da jornada de dados. Essa transformação precisa ser complementada pelo aspecto humano, né, o planejamento, senão a gente acaba criando ambientes muito complexos, né, com tecnologia sobre tecnologia, e a gente precisa simplificar o uso da tecnologia, ou realmente trazer para o negócio o benefício no uso da tecnologia, que é trazer uma experiência para o usuário que seja satisfatória, diferenciada, né, garantir que o cliente esteja satisfeito, que a tecnologia proporcione ao negócio melhores resultados, e os gestores tenham acesso aos dados de uma maneira mais simples, eficiente. Então, eu diria que esse é um ponto bem importante, né? Quando a gente fala sobre transformação digital, jornada de dados, era do cliente, tudo isso, né? A gente fala bastante sobre isso aqui no Sense, e eu sou jornalista de TI há bastante tempo, então esse é um tema que sempre foi evoluindo, né, claro, com a tecnologia, mas que sempre esteve em voga, né? Como isso impacta na carreira do CIO. Eu não posso deixar de perguntar isso para você, Felipe. O que muda no papel do CIO diante de tudo isso que você falou? Porque a liderança, ela tem que funcionar como uma patrocinadora dessa mudança de mindset, né? Que a gente está falando de uma nova forma de pensar, né? A TI e os negócios. A gente já sabe que o CIO precisa estar mais ligado ao negócio, mas se a gente for pegar especificamente esse conceito da jornada de dados, o que é de novo nesse cenário? Acho que é um bom ponto, porque realmente envolve uma transformação não só da tecnologia, mas da cultura, né, de gestão de TI. E realmente, né, a gente fala com muitas empresas, a gente vê que existe uma energia muito grande sendo gasta para manter aquilo que está funcionando hoje, e é necessário, né, é importante manter o que já está implementado, operando, até para a continuidade
dos negócios, mas é importante também que os líderes de TI, os CIOs, os gestores, eles comecem a pensar em como viabilizar essa transformação, em como implementar essa jornada de dados dentro das empresas de uma maneira que transforme os negócios. E aí a gente está falando basicamente de sair um pouco da operação ou encontrar meios, né, para manter a operação acontecendo e, ao mesmo tempo, olhar um pouco as demandas do mercado, as novas oportunidades, trabalhando junto com as áreas de marketing, com as áreas de produto, enfim, com as áreas que estão olhando para as tendências do mercado, dos clientes que são atendidos por essas empresas, e em cima das oportunidades, pensar em como usar a tecnologia, como os exemplos que eu citei antes. Então, realmente, eu entendo que o papel dos líderes, né, de tecnologia, de TI, então a gente tem várias funções hoje sendo criadas dentro das empresas, ou sendo transformadas, são funções que estão olhando para demandas do mercado, para novos produtos e, a partir desses novos produtos, criar ou usar a tecnologia para criar essas novas ofertas. Então, eu acho que hoje os líderes dentro das empresas de tecnologia, os CIOs, estão buscando entender, né, como otimizar os recursos que eles já têm hoje para mudar esse foco, ter uma abordagem diferente dentro dos negócios. Então, basicamente, não é tirar o olho da operação, é garantir que a operação esteja funcionando tão bem a ponto de que ele possa olhar para o estratégico também, né? Uma coisa não substitui a outra, né? É um universo com essas duas necessidades. Exato, e não é um desafio pequeno, né? Porque a gente está falando, às vezes, de operações que são complexas, que realmente precisam ser mantidas, toda a parte de infraestrutura, de aplicações, de serviços que já estão disponíveis hoje dentro das empresas, e encontrar, né, recursos que possam estar focados para a inovação dentro das empresas. Então, com certeza é um grande desafio. Perfeito. Professor Eduardo, o que você acha disso? O que você tem a acrescentar? Também tem um ponto que é importante, que é a proximidade com o cliente, né? Dentro da TI, o CIO teve durante muito tempo um papel de tirar pedidos. Então, ele ia lá para o cliente, que era de negócio, normalmente, dentro das grandes empresas, e tirava o pedido do que o cliente queria, né? E de fato, dentro de uma corporação, quem deveria ter o viés, o DNA digital, deveria ser o CIO, né? O CIO deveria ter o DNA digital e deveria tentar criar esse aculturamento dentro da empresa do digital. Então, ele tem que começar a se transformar de alguém que para de tirar os pedidos, né, e que basicamente eu faço o que o meu cliente quer, para buscar soluções digitais para os problemas do cliente. E eu acho que assim é que, de fato, a gente começa a área de TI se transformando num negócio mais estratégico, né, e criando força dentro da empresa, deixando de ser custo para ser geração de valor. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu acho que quando a gente fala, então, até da parte de análise de dados, toda essa parte de dados, eu acho que esse é um grande ponto que os CIOs também deveriam estar se inclinando para poder entender. Porque, de fato, eu entendo que a área de TI pode ser, sim, uma área essencial e estratégica na avaliação desses dados e, principalmente, em analisar esses dados e criar esses insights para que o negócio se transforme em algo digital. Então, eu acho que existe uma oportunidade única da liderança de TI para se tornar estratégica de verdade dentro das empresas, né? Hoje, a área de TI sofre muito com uma visão de que é custo. Então, eu acho que usando dados e criando esses insights, a área de TI começa a se tornar estratégica e com isso, o próprio CIO. Perfeito. A gente está falando de uma mudança no perfil do profissional, né? Não tem outra coisa para falar. E tem, inclusive, a pesquisa da Constellation Research, que eu venho citando aqui ao longo do nosso papo, mostra que, na medida que mais organizações buscam iniciativas digitais, essas organizações podem se envolver em guerras por talentos, né? Os dados desse levantamento mostram que 60% dos executivos dizem que a força de trabalho humana vai se tornar ainda mais valiosa à medida que avança a jornada digital.
Felipe, o que você acha disso? Porque todo mundo diz, né? Todo mundo tem a máquina substituindo o homem, né? Qual que é a sua visão? É um ótimo ponto, Adriele, que realmente a gente tem falado bastante, né, sobre inteligência artificial, ciência de dados, big data, e na verdade esses assuntos não se restringem ao software, né, à programação. Aliás, são apoiados pelo software, né, mas eles são muito mais abrangentes, né, e eu acredito que os profissionais, né, que têm um potencial grande nesse momento são justamente os profissionais que conseguem juntar o entendimento, né, da tecnologia, que são ferramentas, né, com o entendimento que eles têm sobre a dinâmica, né, das empresas, dos negócios, das informações, de como as informações estão estruturadas, justamente porque eles precisam fazer uma análise dessas informações de uma maneira mais abrangente e utilizar a tecnologia, né, a ciência de dados, a programação, como um meio, né, de criar soluções. Então, realmente é um profissional que passa a ter essa capacidade de fazer a ligação entre os diferentes mundos, né, entre o humano e o software, vamos dizer assim. Perfeito. E você, professor Eduardo, está formando, né, esses profissionais aí na sua função. O que você diz sobre isso? Eu não tenho dúvidas que, de fato, é a inteligência humana que vai impulsionar a transformação para a inteligência artificial e digital, né? Eu acho que os dados ajudam, mas dado ele é frio, né? E as pessoas que atuam no dia a dia que sabem exatamente qual que são as dores do seu cliente, como que eu vou atuar, como que eu vou criar insights que não estão correlacionados, né? Então hoje se fala muito sobre a inteligência artificial, acabar com os empregos, muitas coisas nesse sentido, né? De fato eu não acredito nisso, né? Eu até tenho uma frase que eu falo muito nas minhas palestras, é que o que me assusta não é a inteligência artificial, mas a ignorância humana. Então eu acho que o ser humano e a inteligência artificial... Muito bom. Adorei. Eu falo muito isso. Eu sempre acabo as palestras de falando isso, né? Que o que me assusta não é a inteligência artificial, mas a ignorância humana. E aí, de fato, eu acho que os dois caminhando juntos, né? O ser humano e a inteligência artificial, a gente vai criar uma situação no mundo nunca antes vista. Muito mais produtividade, muito mais empregos e muito mais pessoas tendo mais tempo para fazer coisas que de verdade sejam de valor. Todos queremos, né, professor? Muito legal. E tem um papel aí que já há bastante tempo está sendo motivo de assunto no mercado de TI, que é o do cientista de dados, né? Nesse novo cenário, ele obviamente, né, pelo menos ao meu ver, ele ganha mais importância. Como é que fica isso, professor Eduardo? Tem inúmeros papéis relacionados aos dados, né? Mas o cientista de dados é o mais requisitado, o mais falado, é a estrela da vez, né? E, de fato, a procura por capacitação está muito alta em relação ao cientista de dados, né? Porque o mercado está demandando muito, diversas áreas dentro das grandes empresas estão sendo criadas, né? Só que o grande ponto é que a formação desse papel de cientista de dados ela não é simples, né? Porque o cientista de dados, você tem uma bagagem muito maior do que era solicitado no passado, né? Porque vai além do conhecimento técnico, né? Ou seja, as ferramentas que tem, né? Eles estão na mão desse cientista de dados, mas eles são apenas ferramentas. Existe muito lado do conhecimento do profissional, do papel do profissional, né? De ele estar próximo do cliente, né? Entender o problema do cliente, fazer um match com os dados, né? Porque eu acho que o grande desafio é muito a separação do profissional cientista de dados e o cliente. Eu acho que a tecnologia tem que estar cada vez mais próximo do cliente, tem que estar cada vez mais próximo das soluções, tem que estar cada vez mais próximo de entender aonde que dói, né, no cliente e criar bons insights. Mas, de fato, o papel cientista de dados é um dos que hoje está muito na moda aí, né? Está ganhando um espaço muito grande e todas as empresas estão investindo muito dinheiro nisso. Inclusive, Felipe, você que está bem próximo dos clientes, né, bem no dia a dia de mercado, como é que você vê esse papel do cientista de dados nas companhias? Adriele, o que eu vejo é que, como eu falei anteriormente, né, é uma pessoa, é justamente essa pessoa com a visão mais ampla, que vai além da programação, do conhecimento de algoritmos, em como fazer a manipulação
de dados, né? Então a gente vê hoje vários tipos de negócios, de empresas, né, com diferentes demandas, né, necessidade de otimizar, né, processos fabris para fazer um melhor uso dos recursos, garantir o conceito de just in time na linha de produção, entender melhor a demanda do cliente no ponto de venda, quais são as necessidades, ou tomar os dados desses clientes, né, e a partir daí gerar recomendações para o negócio de como tratar esse cliente de uma maneira mais eficiente, oferecer os produtos que esse cliente espera. Isso envolve, né, essa coleta, essa análise de dados. E aí justamente que entra o cientista de dados, né, com essa visão, vamos dizer, dos processos, e ele vai utilizar as ferramentas para consolidar esses dados, para tratar esses dados e torná-los aí úteis para a tomada de decisões, né, para gerar uma experiência para os clientes ou melhor, ou gerar mais eficiência dentro dos negócios. Então já ficou entendido que a gente precisa da união de pessoas e tecnologia, e isso não gera mais dúvidas. Eu queria que você, então, professor, fizesse considerações finais sobre esse tema, abordando quais são os desafios para os quais o CIO tem que se preparar, considerando tudo isso que a gente falou aqui hoje. Na minha visão, um desafio do CIO, primeiro é criar um aculturamento, uma cultura de dados dentro da empresa, né? E quando a gente fala de dados, não é o dado tradicional que a área de TI sempre fez, mas a criação de novos dados, novos modelos de dados, dados bem estruturados. Como que eu uso esses dados para criar novas soluções ou melhorar soluções que já existem. Então, eu acho que o grande ponto do CIO é, primeiro, criar essa cultura de dados dentro da empresa, e segundo, estar próximo do cliente para poder entender, né, das necessidades do cliente, para poder entender como que eu junto a necessidade do cliente com esses insights que o dados pode nos trazer. Então, acho que esse é o papel fundamental da TI, é fazer essa junção de capturar esses dados, trabalhar esses dados, até como foi dito anteriormente, e trazer bons resultados para a empresa. Então, acho que esse é o grande desafio do CIO, e particularmente dele, também é o desafio próprio dele, de ter uma posição estratégica, né? Então, de estar buscando essa posição estratégica de mudança do papel da TI de uma área de custo para uma área que gera muito valor para dentro da empresa. E eu não tenho dúvidas que os dados é um dos pontos que pode ajudar muito nessa jornada. Perfeito, é um grande desafio, mas também uma imensa oportunidade, né? Eu sei que é um clichê, todo mundo no mercado fala isso, mas no final das contas só se torna um clichê porque faz sentido, né? Felipe, você tem algo a acrescentar? Complementando, né, o Eduardo, ele mencionou justamente essa necessidade de estar próximo ao cliente, e não só o cliente interno, né, dentro das empresas, mas o cliente que está realmente lá na ponta, está comprando os serviços, é aquele que precisa ter suas necessidades atendidas. Então, vejo hoje a necessidade do CIO criar um espaço, né, dentro da sua organização para criar essa proximidade, né, com as áreas de negócio, para entender as demandas do mercado. Então, isso envolve realmente uma organização, né, um pensamento de médio e longo prazo, para ter recursos, né, designados para trabalhar em inovação. Então, por exemplo, né, uma das possibilidades que eu tenho visto em algumas empresas é ter núcleos de inovação, né, pessoas que realmente estão ligadas às áreas de negócio, para viabilizar ou desenvolver esses novos projetos. Então, vejo que é fundamental realmente esses líderes hoje desenvolverem esses papéis dentro da empresa. E um segundo ponto que eu adicionaria é justamente o planejamento, né? Não dá para a gente tratar as iniciativas de transformação, implementar uma jornada de dados sem planejamento, né? É preciso pensar em médio e longo prazo. É óbvio que no conceito de startup, o conceito de inovação, muitas coisas vão acontecer rapidamente, mas ainda assim o planejamento é fundamental no sentido de realmente pensar como as tecnologias vão ser implementadas para suportar essa transformação. Não dá para simplesmente fazer as coisas
de uma maneira reativa, né? Então é necessário esse planejamento. Um exemplo, né, eu vejo algumas empresas com iniciativas de IoT, onde simplesmente às vezes se implementam alguns pilotos e no final de uma iniciativa se descobre que os dados que estão sendo gerados eles não servem para muita coisa, não estão sendo utilizados. Justamente porque não se pensa na cadeia de fim a fim, né, desde a coleta até a análise desses dados, como a gente falou lá no início. Então, planejar, pensar nessa jornada de dados, fim a fim, é fundamental para o sucesso da área de TI e para o desenvolvimento da tecnologia dentro das empresas. Perfeito. Eu acho que isso que você falou, Felipe, de não ser reativo, é extremamente importante. De pensar mesmo, olhando as tendências e se aproveitando dessa onda de transformação. Bom, esse é o primeiro episódio aqui da nossa série e ainda sobram, claro, muitos questionamentos sobre como a transformação digital vai impactar o futuro dos negócios, da própria sociedade, e é por isso que a nossa série Jornada de Dados na Área do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação continua. O próximo episódio vai tratar do tema As Demandas do Cliente na Era Digital. Felipe, Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, um prazer participar com vocês. Obrigado, Eduardo, aí, pela colaboração também. Bom, obrigado pela oportunidade, Felipe. Acho que a gente conseguiu explorar bastante o tema e tirar muitas dúvidas do pessoal aí. Muito obrigado, viu? Sim, com certeza. A gente já parte aí de um entendimento muito mais claro sobre a jornada de dados, né? E mais um recado para você que está nos ouvindo. Vale lembrar que no site da Orange Business Services você encontra uma série de conteúdos em português, incluindo artigos de executivos, webinars e white papers sobre os mais diversos assuntos relacionados à tecnologia da informação. Então você pode continuar com a gente mesmo a hora que acabar esse podcast. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.